Esse é o Case So Far Sounds versus Anistia Internacional Give a Home. Eu vou passar então a palavra para o mediador, o Felipe, e ele vai fazer as devidas apresentações. Lembrando que a gente tem tradução do inglês e do espanhol também, caso precisem. Bem-vindos. Boa tarde, bem-vindo a todas e a todos, assim em São Paulo. No começo do ano eu recebi o convite para fazer parte do conselho da Assim São Paulo. A música tem esse poder de integração e o meu trabalho que eu venho desenvolvendo com a Difusa Fronteira de intercâmbio cultural me colocou aqui no olho desse furacão. A alegria maior de saber que logo de cara eu mediaria essa mesa sobre a Anistia Internacional e a relação através da música que eles tiveram com o So Far Sounds. Give a Home, que une a So Far Sounds, a Anistia Internacional e músicos que defendem as causas humanitárias dos refugiados e imigrantes, como o Fox Sombo e o Yannick Deleuze, que estão aqui presentes hoje para a gente conversar. Eu, vocês e todos nós aqui moramos em um mundo onde 21 milhões de pessoas são forçadas a fugir de seus países. O que fazer sobre isso? O que a gente consegue fazer sobre isso? O secretário Salichete, da Anistia Internacional, tem uma sugestão. A música e a arte sempre foram parceiros poderosos da justiça, porque nos tocam profundamente, nos ajudam a olhar além das fronteiras e a enxergar o que nos une. Give a Home trará a oportunidade de refletir sobre nossa humanidade compartilhada e reforçar nossas determinações em encarar este desafio humanitário. A meu lado está Jandira Queiroz. Jandira é jornalista com experiências em organizações do terceiro setor, nas áreas de direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos, responsável pela implementação da estratégia de ativismo e mobilização da Anistia Internacional do Brasil. A Anistia defende, entre várias causas, a causa dos direitos dos refugiados e dos migrantes. Desde 97, esse é o foco principal da campanha. E eu queria que você, Jandira, explicasse, primeiro, se apresentasse, e explicasse para a gente qual a diferença inicial entre refugiado e imigrantes, e como a Anistia Internacional vem agindo para a defesa dos direitos humanos. Boa tarde pessoal. Boa tarde aos companheiros Fox e Yannick, Felipe. Primeiro agradecer o convite, assim, enfim, mais uma iniciativa super importante para integrar mais, né, a arte, a música com tudo que a gente vive em volta, enfim, todas as mazelas e as belezas desse mundo. Bom, enfim, uma vez eu estava numa conferência no Peru e falando sobre migrantes, refugiados, enfim, migrações. E aí, no meio da discussão, um dos participantes falou assim, tem uma coisa que ninguém fala, né, um motivo que normalmente a gente não fala, uma razão muito importante pela qual as pessoas migram, que é o amor, né? Quantas pessoas migram, vão de um lugar para o outro para poder encontrar a pessoa amada, para poder constituir uma nova vida, uma nova família, sei lá, ou não, né, ou por amor ao trabalho, enfim. E essa é a situação da migração, né? Uma pessoa que decide sair do seu lugar e ir para outro lugar. Eu digo que eu migrei, eu sou migrante no Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa que nasceu em Brasília, adoro, amo. Em algum momento, o amor pelo trabalho, pela causa que para mim é a minha causa principal da minha vida, me levou para o Rio de Janeiro. Super difícil, muito complicado, é um choque cultural. A gente tem que muitas vezes a gente tem que se adaptar mesmo aos códigos, à nova realidade, clima e tudo mais, né? E uma outra situação é quando você não tem a menor condição de ficar no seu lugar, você não quer sair dali, tem uma vida que gostaria de continuar, mas a situação, as condições em volta de você não te permitem. Isso acontece quando há guerra, muitas vezes, né? Como na Síria, por exemplo, que teve, enfim, a situação mais chocante dos últimos tempos em relação a refúgio, a pessoas terem mesmo que sair dos seus lugares forçadas. Mas também acontece, por exemplo, nas Américas, por questões econômicas, por outras questões. O Haiti mesmo está vivendo uma situação
é bem complicada, né, nos últimos, sei lá, nos últimos muitos anos. E muitos haitianos estão tendo que sair mesmo, procurar outro lugar, porque não tem condição de ficar ali. Muitos estão vindo para o Brasil e a gente vê as notícias. Nos últimos tempos eu nem tenho visto mais essas notícias, mas no ano passado a gente teve uma sequência de notícias falando da discriminação, né, da profunda violência com que essas pessoas estavam sendo recebidas em algumas partes do país. Então, além de a pessoa ter que sair, ter que se adaptar, ainda por cima, em grande parte das vezes elas não são bem recebidas, né? Tem todo um aparato jurídico, enfim, que eu não vou saber desenvolver aqui agora. Tem todo um marco jurídico e terminologias técnicas que se aplicam a um caso e a outro. O Brasil, uma grande mobilização da sociedade civil, alterou a lei de imigração, né, para poder flexibilizar mais e receber, inclusive, pessoas da crise de refugiados no mundo. Mas ainda temos muito para avançar em relação a como essas pessoas são acolhidas quando chegam, que condições a gente oferece, a gente aqui ou qualquer outro país oferece para as pessoas reconstruírem suas vidas, né? É preciso ensinar a língua, é preciso abrir espaço no mercado de trabalho, é preciso educar a população local também para receber essas pessoas de uma maneira adequada, né, humana. E, enfim, a gente tem grandes desafios pela frente. A campanha Eu Acolho, em português a gente chama de Eu Acolho, da Anistia Internacional, ela, no ano passado, foi levada à categoria de campanha global prioritária da Anistia. A Anistia é uma organização que está em mais de 150 países. Hoje a gente tem entre 6 e 7 milhões de membros e apoiadores em todo o planeta. E a cada 2 anos a gente estabelece 2 campanhas globais prioritárias, que são essas que todas as sessões da Anistia no mundo inteiro vão, de alguma maneira, contribuir. Uma delas é a campanha Eu Acolho, que no ano passado entrou, de fato, assim, nessa categoria. E, como o Salil falou, né, o nosso secretário-geral, que assim, uma pessoa com uma visão de mundo muito interessante e complexa e tal, a música, a arte, enfim, para onde a gente for, em qualquer lugar do mundo que a gente vai, que a gente chega, não tem jeito. A música é aquela coisa que você vai entender primeiro. Você vai passar numa ruela, você vai passar numa esquina, vai estar tocando uma música no bar e tal. Às vezes é Michel Teló, às vezes né, são os pops, mais pops assim, do momento. Já passei por umas situações bem engraçadas, assim, viajando, e de repente todo o bar na Tailândia começa a dançar delícia, assim, você me mata. Mas, de fato, isso faz com que a gente olhe, né, para a cultura que está sendo, para a cultura, para a linguagem, para, sei lá, para os hábitos que acontecem em outros países. E, de fato, aproxima. De fato, aproxima, né? Aproxima o coração das pessoas umas das outras. E acho que é isso. Assim, a Anistia Internacional tem sempre buscado trabalhar muito com arte, muito com música. A gente tem realizado alguns eventos de música. Já fizemos um aqui em São Paulo, no Centro Cultural Rio Verde, que foi super legal, com artistas, todas as artistas mulheres, para promover uma campanha de solidariedade com pessoas que estão em risco né, de violação de direitos humanos. 2 anos atrás a gente se lançou num desafio aí, numa maluquice, de fazer um festival de música, festival de direitos humanos. Tinha 8 espaços acontecendo ao mesmo tempo, 5 de debates, 3 de música. Um bem ligado ao hip hop, né, à cultura hip hop, e um palco principal com artistas como Ellen Oléria, o GOG, lá de Brasília também, enfim, a Cristal lá do Rio Grande do Norte, um monte de gente. E aí a gente conseguiu falar com nada menos do que 50 mil pessoas, né? Porque a gente tinha música, tinha oferta de atividades, tinha, enfim, interação de outras maneiras. Então, assim, tem funcionado muito bem, e a gente acredita muito nesse potencial da música de aproximar as pessoas e levar a mensagem dos direitos humanos para
pessoas que às vezes não iam estar prestando muita atenção. Que maravilha. A música, ela tem essa característica maravilhosa de desobedecer qualquer fronteira, né? O que de repente as fronteiras econômicas ou barreiras colocam, a música chega e toca, né? A Juliana Laguna do Sofar não pôde comparecer aqui. Não sei se todos aqui conhecem o projeto Sofar Sounds. É um projeto que propõe uma nova experiência com a música, uma experiência intimista, em que as pessoas se cadastram através de um site e recebem um cronograma de datas de apresentações que vão ser realizadas sem saber o espaço, o local e nem quem vai se apresentar. Então, você se inscreve para ter essa nova experiência com a música, sem saber qual vai ser as atrações do dia. Nesse caso, o Give Me a Home foi um projeto ligado do Sofar com a Anistia Internacional em prol à causa dos refugiados. O Genic Delas participou do projeto aqui em São Paulo. Vou apresentar um pouco ele aqui pra gente, de uma maneira bem resumida. O Genic é música e vida migrante. Compositor, cantor e guitarrista original da República Democrática do Congo, com cidadania são-tomense. O artista sedimentou sua sonoridade plural e aguerrida, não só nas suas duas pátrias, mas também em trânsito pelo Gabão, África do Sul, Indonésia, Cabo Verde e Brasil. É isso? Janik, bem-vindo assim em São Paulo. Passo para você a palavra e peço que você comente como foi a experiência de participar do Give Me a Home em São Paulo. E qual foi o motivo que te fez aceitar esse convite? Obrigado, primeiramente, pelo convite da Sim. Obrigado, Felipe, todos os envolvidos e a vocês presentes aqui. Antes de falar qualquer coisa da música, eu peço a todos se levantar um minuto de silêncio à memória do meu povo. Obrigado. Como vocês acabaram de ouvir, que eu sou natural da República Democrática do Congo, que hoje é uma capital de estupro das mulheres, das grandes violências de crime contra a humanidade, de exploração das crianças, de assassinos, assassinatos o tempo todo e todos os dias. Ninguém fala, ninguém mexe. Eu grito, mas em silêncio. Mas através da minha música. É por isso que eu sou sempre crítico. Pode parecer ruim os outros, mas é minha opinião. E é minha forma de mostrar a minha revolta contra a situação que acontece. Então, eu acho que o Sofar Sound me deu essa oportunidade de poder mostrar, de fazer ouvir a voz daqueles que ficaram lá na África. Não falo só para o povo do Congo, e bem eu falo por todos vocês aqui sentados. Porque o que acontece no Congo já aconteceu em outros lugares. Aconteceu na Líbia, aconteceu na Síria, está acontecendo na Venezuela, aconteceu na Ucrânia. E se todos vocês aqui são brasileiros, não abrem os olhos, vai acontecer também aqui. Então somos todos, pensamos que bom,
mas é ruim. O Sofar e a Anistia Internacional, com essa iniciativa brilhante, me convidaram, não é porque eu sou músico simples, eu sou porque eu sou músico com opinião em relação à sociedade, acho eu. A experiência foi maravilhoso tocar naquele ali, que não sabia onde que era, por que eu deveria tocar. Mas o mais importante é o assunto. Falando de refugiados. Isso me interessa muito. É uma das razões que fez com que, nesse momento, estou aqui em São Paulo. Porque não era para ficar. Eu tenho uma relação muito extrema com o Brasil, em relação ao meu trabalho e os amigos. Sempre vim trabalhar no Brasil, fazer turnê no Bahia, Minas. E eu queria conhecer São Paulo, que era quase igual a Kinshasa, onde eu nasci, que tem 12 milhões de habitantes. Eu queria conhecer essa cidade, ver a loucura. Talvez eu conseguiria uma inspiração. Aí eu cheguei no momento bem que as pessoas falavam de refugiados. E eu fui tratado de refugiado, que eu não sou. Isso me revoltou muito. Ser discriminado por ser preto, talvez. Por ser africano, pode ser. Mas eu gosto de ser discriminado como preto. Eu falei que então eu vou ficar. Não vou mais voltar. O contrato acabou. Não volto mais. Eu vou desafiar essa cidade. Na verdade, não estou desafiando a cidade, mas a cidade que está me desafiando. Isso é uma expressão de dizer que eu posso mudar alguma coisa. É por isso que eu fiquei. Porque quando vinham os artistas haitianos desesperados para mostrar seu trabalho, era sempre chamado como refugiado. Então a parte artística deles não era representado. Era aquele estatuto refugiado. Isso era bom para quem organizava. Aparecia como um messias, uma pessoa generosa que quer realmente salvar, ajudar refugiados. Tem quem falava meus refugiados. Era muito bonito, romântico. Mas para mim não era. E também para aqueles músicos. Assistindo a muitas palestras, eu vi que não tinha solução. Porque todos falavam, reclamavam, a gente é discriminado. Ah, cara, não sou refugiado e tal. Eu disse, então, beleza. Eu via todo mundo. Eu pensei numa solução que se chama Congo Ancestral. Que é um evento a caráter africano, que só mostra o trabalho dos africanos, poesia, música, dança e performance, para tentar dar outra visão em relação a esse povo. Mas isso pareceu muito pouco. Depois de virada cultural, eu vi um palco muito esquisito, chamado palco de refugiado e imigrante. E eu deveria tocar ali. Eu fiquei muito revoltado. Eu vi muita gente que não tinha nada a ver com refúgio, que são os músicos que vêm aqui estudar, pesquisar, intercâmbio, mas foram chamados de refugiado. Eu perguntei por que vocês aceitaram. A gente queria tocar na virada. Eu queria parar, não tocar. Mas ele disse, não, eu tenho que tocar e falar. Eu falei que vou responder nessa discriminação. Aí vem Gringa Music. Parece meio louco. Mas Gringa Music é uma forma de nós nos discriminar mesmo, para tentar mostrar quem somos nós. Eu peço a todos vocês e a colaboração de todos vocês entender um pouco por que eu falo disso antes de chegar nesse sim meu para poder tocar no evento de Sofar. Porque eu poderia simplesmente falar não
porque eu já neguei muito dinheiro que eu preciso também, mas eu já neguei 10 mil reais porque eu não queria tocar como refugiado. Eu lancei meu disco, me chamaram mais 5 TVs, mas eles queriam um refugiado que lançava o disco no Brasil. O Brasil realizou o sonho de músico. Aí quando eu entendia que eu já tinha 3 discos, eu já tinha uma caminhada. Não é você, não é esse músico que a gente quer. Então queria um coitado. Só para falar com a querida aqui, ela é gente boa, você sente uma inocência nela, falando da questão de refugiados e imigrantes. Mas para nós que vivemos isso, sabemos o que é. Realmente essas pessoas queriam falar desse assunto, mas em que forma que foi falado esse assunto? Foi numa forma muito legal, artístico. Isso é uma parte boa de Sofar Sound e Anistia Internacional. É por isso que eu aceitei tocar, para poder opinar. Essa razão que eu aceitei, para poder falar com aquele público o que é ser refugiado, o que é proteger, o que é acolher. Mas se todos vocês aqui acompanham, sabem a legislação do Brasil, a Constituição, dizem que o mundo não tem uma proteção, mas nas grandes mídias fala que o Brasil está acolhendo os refugiados imigrantes. Aqui que eu fico revoltado. Na rua. O Brasil é melhor que está tendo. Como assim? Porque as pessoas pensam que o Brasil é um país acolhedor. Mas só que eu divido o povo brasileiro e o Brasil. Que o povo brasileiro é outra coisa. E o Brasil é outra coisa. Porque o Brasil não gosta de nós. Pode matar, pode fazer o que quiser, porque somos ameaça. Sabe o que é ser ameaça? Se você entra na minha casa, se eu achar você ameaça, entra na minha casa, eu te mato primeiro, porque eu não vou esperar que você me mata. Mas para o povo brasileiro, gringo, estrangeiro, é gente boa, é bom. A gente come junto, churrasco e tudo mais. Então, isso aí que eu queria fazer, essa diferença entre Estado brasileiro e povo brasileiro. Eu peço que todos não caiam nessa manipulação. Mais uma vez, eu agradeço a todos e eu espero que quando vão abrir aqui a gente poder conversar um pouco mais para entender a minha ideia em relação à hospitalidade do Brasil e da manipulação. Mas eu gostaria de dizer que o Brasil não é hospitalar, mas o povo sim. Eu peço uma salva de palmas para vocês mesmo, povo brasileiro. Obrigado. A mesma mídia que fala que o Brasil recebe calorosamente os migrantes, fala que o Brasil ajudou o Haiti a se salvar, né, com essa ocupação lá. Vox, vou te apresentar. Vox é um vem do Limbé, Haiti. Escreve e se apresenta em crioulo, francês, inglês, espanhol e português. Sua música é uma mistura de ritmos tradicionais do Haiti e elementos afro-latinos no afrobeat, reggae e hip-hop. Bem-vindo assim em São Paulo. Obrigado. Através da sua música e do coletivo de hip-hop Nomadic Massive, sediado em Montreal, fica claro sua preocupação em denunciar injustiças, desequilíbrios sociais e inquietudes. Qual a sua urgência com as causas do refugiado e qual que é o poder da sua música diante disso? É muito importante. Eu emigrei no Canadá quando eu fui adolescente. E depois eu estudei lá na universidade, psicologia, antropologia. Depois eu fui diretor do Centro dos Jovens por 12 anos. Então, este ano que eu estou fazendo a música full time.
Então, eu acho que é muito importante porque Montreal é o Canadá, é uma cidade tem muita diversidade. Você pode encontrar todo mundo lá. Então, para nós, os artistas, pensamos que é importante de ser uma alternativa para representar bem o povo. Porque o que está passando na mídia não reflete o que passa no que acontece no bairro. Então, como artista, temos essa obrigação de atuar rápido e de unir também, de não esperar para o sistema de ajudar, o governo de ajudar. Nós podemos fazer nosso mesmo. Então, sempre no Canadá temos essa conversação entre como a comunidade da diáspora africana, né? Então, é assim, então minha música, eu falo muito do Haiti, porque meu coração é haitiano, eu falo haitiano, eu como haitiano, mas é isso que eu quero falar. Eu estava conversando com ele antes aqui da mesa. Você revisita o seu país anualmente. Como é essa experiência de voltar para o seu país com toda essa carga que você tem circulando por todo mundo? Como que você revê o seu país e como a sua arte coletada no resto do mundo ajuda as preocupações locais? Sim, ajuda muito, porque eu organizo uma conferência que se chama Hip Hop Symposium, para os jovens lá, para encontrar eles, que eles pensam do que está passando no mundo. Isso me ajuda, me motiva, porque muitas pessoas não sabem como... Quando eu volto lá, eu tenho essa motivação, esse espírito, como estou como renovado. Então, isso me motiva. Algo que eu quero dizer para a questão do imigrante, a imigração, eu acho que todo mundo tem que pensar mais do cor do piel, porque temos que pensar como humanidade, porque how do you say, in the 19th century, 19º século, tem muitas pessoas da Irlanda, da Itália, que estavam movendo para ir nos Estados Unidos, e agora eles não saem mais, porque o país deles estão bem agora. Porque no Haiti, o que está acontecendo, os jovens não querem ficar lá para fazer nada. Por isso, eles estão movendo para ir no Chile, para estar no Brasil, para sair dessa violência mental e física também que esses grandes países estão fazendo no Haiti. Então, temos que pensar como humano, não sei como o cor de pele ele está aqui para roubar ou tudo. Somos humanos que o que queremos é viver em paz. Se não tem mais paz onde você vai morrer. Eu acho que é importante que pensamos nisso. Perfeito, obrigado. Jandira, queria que você apresentasse também quais são as outras causas da Anistia Internacional no Brasil e como a arte pode auxiliar nas conquistas desses objetivos tão urgentes. 1 milhão de formas, né? Mas, assim... Bom, a outra campanha global que está prioritária nesse momento na Anistia Internacional é uma que a gente está trabalhando com mais intensidade no Brasil agora, que é sobre a perseguição e assassinato de defensores de direitos humanos e defensores do direito à terra, território, recursos naturais, meio ambiente. Enfim, 2 dias atrás saiu um relatório global da Anistia sobre isso, e o Brasil ocupa o primeiro lugar em número de assassinatos de defensores de direitos humanos e, enfim, tem todo um novo projeto para se desenvolver a partir daí, e a ideia é a gente tentar adaptar e multiplicar uma experiência que a gente desenvolveu em 2016 e em 2017 com a campanha Jovem Negro Vivo. Primeiro, deixa eu só fazer um comentário antes. Eu, enfim, me mudei de Brasília para o Rio, tive essa experiência e é apenas essa. Eu sou uma pessoa, mulher, branca, de 40 anos e de classe média. Então, tipo, tudo que eu faço é
tentar ajudar a mudar as coisas que estão erradas ao meu redor. Mas é desse lugar que eu falo. E é do lugar também de coordenadora de ativismo e mobilização da Anistia Internacional, que no ano passado a gente, junto com uma equipe de jovens e a principal interlocutora, uma jovem negra moradora de favela do Rio de Janeiro, que a gente desenvolveu um programa de oficinas criativas que a gente implementou dentro da campanha Jovem Negro Vivo, em Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. O que a gente fez foi identificar alguns coletivos de jovens de periferia nessas 3 cidades que já utilizam arte, formas de arte, para fazer resistência, né, à violência e ao extermínio da juventude negra no Brasil, que também enfim, número 1, campeão mundial, infelizmente. Então a Anistia Internacional tem investido esforços e recursos no Brasil no sentido de mobilizar as pessoas a transformar essa realidade. Foi uma das experiências mais incríveis e indescritíveis que eu já tive na minha vida. Estar com essas moças, com esses rapazes, entendendo, trabalhando junto, todas as linguagens que eles e elas já trabalham, né? Então, desde estética, maquiagem, enfim, né? Cabelo, a valorização disso, né? O fortalecimento da própria identidade, assim, a partir da exposição mesmo, do que é, enfim, visualmente essa identidade, até saraus de poesia, enfim, desenvolvimento de, sei lá, laboratórios de hip hop, tudo, gente, dança, todos os tipos de dança, né? A gente pensa logo no break e no funk e tal, mas tem, enfim, a rocha, tem vários outros tipos de manifestação pela dança também que a gente conheceu. E a ideia era que a gente pegasse daí, né, que a gente trouxesse dessa experiência deles e delas, a linguagem da campanha, que afinal é de uma organização europeia, branca, né, enfim, eurocentrada e tal, e a gente está realmente tentando transformar isso na Anistia Internacional Brasil. Uma das coisas importantes, que é um desafio global também para a Anistia, é que a juventude tenha o protagonismo na construção das nossas políticas e das nossas campanhas e tudo isso. Então a gente aproveitou que a gente está começando tudo, a Anistia Internacional no Brasil tem 5 anos agora, a gente está com um espaço legal para tentar criar coisas novas, fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Adaptada à realidade brasileira e tal, e já, enfim, já colocou tudo junto. Então a gente acabou de lançar no dia 15 de novembro, entre o dia 15 e o dia 19 de novembro, o resultado, uma coletânea que é resultado desses encontros, né, que aconteceram em 2016 no Rio, Brasília e Salvador, mas depois a gente foi a Belém, Natal, Fortaleza e conversou com mais gente de São Paulo e tal. Chama Quilombox, eles que deram o nome, inclusive. A gente se reencontrou com essa moçada várias vezes. Enfim, e assim, a música está presente do começo ao fim, apesar da gente não ter... Só tem um material, é uma coletânea de materiais, por favor, vão lá, anistia.org.br, procurem lá o Quilombox, assim, é de chorar de emoção, é muito lindo. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que dialoga com o que o Vox falou, assim, tem um dos elementos lá que é super interessante, que é uma oficina de construção de rima. Eu acho que dialoga muito com esse trabalho que você faz do Hip Hop Symposium, que é metodologia do Rap Lab, do Instituto Enraizados, lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Enfim, e além disso também tem, enfim, metodologia para você virar um b-boy ou uma b-girl, né? Então, acho que essa é a iniciativa mais forte, mais recente, mais forte mesmo de todos os tempos, da Anistia Internacional inteira, envolvendo juventude negra, né? Essa é a primeira campanha, inclusive, da Anistia Internacional que fala de racismo, toda a história da Anistia Internacional, que também é uma transformação que a gente está peitando, assim. Num país como o Brasil, como o Yannick falou, não tem como a gente não falar da cor da pele, da discriminação que acontece por causa disso, né? Muito forte mesmo. E
Enfim, daí a gente tem, enfim, tem várias outras coisas. Nos anos 80 teve o Live Aid, né? Teve Sting, Bonovox, etc. Agora, no mês passado, o U2 passou por aqui, né? Por São Paulo, com a turnê dos 30 anos do Joshua Tree, que também é um álbum super forte do ponto de vista político. E a gente estava lá, enfim, eles são super apoiadores da Anistia Internacional. De fato, é bem mais fácil a gente conversar com pessoas assim, de perfil até meio reacionário, meio bastante conservador e tal. A gente ficou lá na pista que é o lugar mais caro do estado, né, o ingresso mais caro. Era bem difícil começar a falar com as pessoas sobre direitos humanos, mas aí falavam, não, mas o U2 apoia e tal. A pessoa já parava para escutar, né? Enfim, muitas iniciativas envolvendo artes e muitas iniciativas envolvendo música também. E depois a gente pode conversar lá fora, posso falar mais. Maravilha. E a gente como consegue se atualizar das atividades da Anistia? Através de que meio mais eficiente? Redes sociais, né? Redes Acho que sociais. é o mais fácil, assim. Facebook, Twitter, Instagram. A nossa rede, ela nem sempre é muito convidativa, às vezes ela é meio careta, meio chata, mas a gente também está tentando transformar isso. Agora, Facebook, Twitter, com certeza, o nosso site é anistia.org.br. E uma outra coisa interessante é que a gente tem grupos de voluntários que em 12 estados do país, aqui em São Paulo tem também um grupo bastante ativo, que inclusive tem tido uma relação bem próxima com enfim, pessoas refugiadas e a realidade em torno delas, através da Caritas brasileira e tal, e eles têm se encontrado com frequência com grupos de pessoas refugiadas aqui em São Paulo. Tem algumas pessoas migrantes de outros países que também fazem parte desse grupo, e os debates e as atividades que eles desenvolvem são bastante interessantes, sempre nessa perspectiva de desenvolver mais consciência deles próprios para mais pessoas, né, de multiplicar essa preocupação e uma disponibilidade de tentar atuar para transformar realidades injustas, né, em realidades mais justas. Bom, e aí anistia.org.br tem uma aba lá que se chama Junte-se a Nós, que tem informações sobre como acessar esses grupos, e as redes sociais. Maravilha. Yannick, a gente pode falar de pessoas migrantes, pessoas refugiadas. A música, a arte, ela recebe esse termo também, ou a música não tem essa fronteira? E uma segunda pergunta, a música deve ser política ou não? Essa pergunta é bem pertinente, mas eu vou responder. Eu vou responder na segunda, depois eu vou na primeira. Aqui estamos a fazer política. Aqui estamos a fazer a política. Se você quer ser a politique, como se diz em francês, a política vai te fazer. Então, eu vou lançar uma ideologia no ano que vem, politiza tudo. Politiza todos. Porque todo mundo tem que ser politizado. Se todo mundo é politizado, não vai ter manipulação. Não vai ter ganância. Todo mundo faz a política. Tem política de paquera, tem política de venda de CD, tem política de compor. Então a política é presente, não tem como. A minha música principalmente é muito política. Porque a minha política não se limita de onde eu nasci, nem de onde eu moro. A minha política é internacional. Então a minha luta é muito maior do que onde eu nasci. Então eu preciso politizar todo mundo. Onde eu vou, eu tento passar uma mensagem de política. Para que mais pessoas saibam a sua responsabilidade na sociedade. Não tem que ter algumas pessoas fazendo e decidindo por nós. Então nós temos que decidir. Então, para decidir tem que saber o que você quer. Se você vota por camisa, tá beleza, mas quem vota pelas ideias é político.
porque você acha que o que ele está falando é o que você quer para a sociedade. Então você está fazendo política também. E a outra pergunta é o quê? Esqueci. A pergunta é se a música ela pode receber esse termo de música refugiada ou música migrante ou não. Pode ser sim, pode ser não. Democraticamente falando. Mas, artisticamente falando, é uma grande discriminação. Que não tem perdão. Para mim, artista. Se você chega em mim, tem um monte de gente aqui que não gosta de Yannick, que quer meu trabalho e quer me discriminar ao mesmo tempo. Ah, não, que a gente está querendo um artista refugiado, a gente está fazendo um negócio de refugiado. Ele fala com uma inocência, sente que ele não sabe o que ele está falando. Mas quando você tenta explicar a essa pessoa, desperta a atenção dele e depois começa a te julgar dependendo do seu trabalho. Porque se eu for qualquer músico ruim, não ia ser tão... O julgamento ia ser leve. Mas só que a minha posição me coloca numa... é de cortar a cabeça. Porque quando eu tento explicar que refugiado não é artista, o refugiado é em relação ao Estado. É estatuto de um ser humano com o Estado. Não é com o povo, não é com a arte. Brasileiro pode ser refugiado. Mas se vocês não sabem, tem muito refugiado brasileiro pelo mundo. Quando antigamente matavam os gays, muitos se refugiaram. Só que ninguém fala desses refugiados. Refugiado não é só quem que tem guerra. Alguém que luta. Que Jandira pode ser refugiada amanhã. Se começar a falar de umas coisas que começam a atrapalhar o governo, pode ser ameaçado a vida. O que ela vai fazer? Vai ficar aqui para morrer? Se ela quer viver, ela sai. Se ela quer morrer, ela fica. Todo mundo pode ser refugiado, mas motivos são diferentes. Então isso não pode colocar etiqueta de uma pessoa, lembrando ele sempre que você não é daqui, você é um coitado, ou você é bandido onde você estava. Porque quando fala dos líderes grandes da história da humanidade, foram refugiados. Tem que ter base atrás. Ele vai fora do seu país, pensando a estratégia, como chegar para tirar colonizador e tudo. Foram fora que pensavam a estratégia e tal. Então os refugiados são as grandes pessoas, não as pessoas que você tem que sentir coitado. Os sírios, que todo mundo fala que o líbio, que é refugiado, pobre, que é de coitado, que não tem nada, não vão vir para o Brasil. Não vêm no Brasil, porque o Brasil é longe. Refugiado coitado são aqueles que vocês não falam. Daqui na Argentina, tem refugiado aqui. Na Argentina, ninguém nunca fala. Colombiano, ninguém fala. Boliviano, que são maioria aqui, refugiados, ninguém fala. E fala hoje de refugiado, porque tem muito haitiano. O haitiano não é refugiado, não são refugiados. Então, essa questão, alguém que vem procurar a sua vida, quer uma experiência diferente, porque os haitianos estão aqui por causa da mídia daqui também, que promete um monte de coisa lá para aquele povo, e eles ficam encantados e querem vir conhecer. Então, essa questão é muito delicada, e por isso que não pode se misturar com a arte. A arte tem que ser uma arma, como já é, para combater essa discriminação. Se alguém te chama refugiado, um artista, porque não quer pagar ele, ou ele quer pagar menos, chama-se depreciação. Ele chama, ah não, meu, pô cara, eu tô querendo um negócio de refugiado, quer fazer o evento para parecer grande, e depois explorar. Quando é refugiado, eles pensam que não sabe o direito dele, que ele não pode reclamar um cachê legal, ainda não sabe falar a língua, não vai entender nada, o cara vai inventando tudo em nome deles, e ele vai ficar ali cantando com o maior prazer, mas ele não sabe o que está rolando. Então, para mim, refugiado é uma exploração. Chamar um artista de refugiado exploração é bandidagem de alto nível, e principalmente aqui em São Paulo.
quer realizar uma coisa, realiza com os artistas internacionais ou artista do outro mundo. É por isso que eu falo de Gringa Music, que acontece todas as quartas-feiras na Aljânia. Agora temos 45 músicos que moram aqui. Não tem nenhum que tem 5 anos no Brasil. Todos têm 10, 15 anos. Eu disse, cara, mas não é possível. Onde você tocar, o cara não toca. Que São Paulo não aceita a nossa música. Entende? Então, eu tento chamar essa galera para cada um representar a sua terra. O objetivo é representar a diversidade cultural que a diversidade identitária já São Paulo tem, mas culturalmente não é representado. Você já ouviu um paraguaio cantando aqui no Brasil? A gente trabalha numa produtora que traz grupos da América Latina para o Não, Brasil. aqui, que mas mora aqui. aqui. Não, aqui Mas não tem muitos. Ele mora aqui, gosta do Brasil, talvez casado com brasileiros, com brasileira, mora aqui, ele tem a cultura dele, ele acaba atendendo na loja. Mas ele tem a cultura que pode enriquecer mais essa cidade. Estamos assim, me fala quanto imigrante que faz música aqui em São Paulo, que estão aqui dentro de sim, que vai poder fazer showcase. Tem? Não tem. Então, essa questão que a gente tem que ver. Por que vamos falar de refugiado? Por que vamos falar de imigrante? Por que vamos falar de música desse povo se não se representa lado nenhum? Não pode falar de refugiado. Vamos falar de música, que é melhor. Se fala de música, todo mundo sabe que esse povo está excluído culturalmente. A gente assume e a gente vai fazer a nossa parte, porque eu já estou fazendo com todos. A gente vai fazendo, a gente vai mostrando, até a gente constituir uma força política para, primeiro, mudar as regras dos editais, que não pensa nesse povo imigrante. Quando fala de povo indígena e povo preto. Tudo bem, a gente é preto, mas a gente não é do Brasil. Tem que ter documentos, tem que ter um monte de coisa que não tem nada a ver. Essas exigências de 2 anos de experiência na atuação na área cultural exclui totalmente o imigrante. Eu tenho 1 ano e 6 meses em São Paulo. Então não poderia fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu sou de raça mesmo. Eu estou fazendo e está indo muito bem. Já teve muito festival que eu organizei em colaboração com aqueles músicos que abraçam a ideia para a gente tentar manifestar nossa presença aqui. E daqui a pouco vai ouvir que tem um circuito de música imigrante. Eu tenho orgulho hoje de ouvir falar música latina. Você sabe que há 2 anos atrás não poderia ser falado música latina, mas eu pergunto brasileiro, América Latina. Mas tudo bem. Então isso é o fruto do que a gente não aceitar associar música com estatuto pessoal. Não posso te chamar de deputado na rua. Se eu posso te chamar de deputado na sua casa, aí vira uma bagunça. Filho nunca chama do pai de deputado. Ou sou deputado, vai chamar. Ele chama de pai. E mesma coisa. A arte, quem faz arte é artista. Não tem que ser refugiado, não tem que ser imigrante. Eu não aceito ser imigrante, porque ainda não sou imigrante no Brasil. Eu vou decidir ano que vem se eu vou ficar ou não. Então eu não posso ser imigrante. Eu sou um músico do Congo e de Santo Tomé e Príncipe. Para ali. Não vem de refugiado. Isso aí eu vou levar para a justiça se você me chamar de refugiado. A minha advogada já sabe. Aparecer algum lugar escrito Yannick refugiado, vai brigar. Mas não é comigo, eu sou couro. É com a advogada para ver essa questão de discriminação. Se não é discriminação, é propaganda enganosa, porque você quer ganhar dinheiro com isso. É por isso que temos essa luta aí, para tentar desconstruir essa relação das pessoas e arte. A política a gente associa. Se for o outro lado do mundo, eu poderia aceitar.
Porque nos Estados Unidos, quem tocou não foi os refugiados para essa causa de sofá e Anistia Internacional. Mas aqui no Brasil precisava do refugiado. Ainda bem que essa galera da Anistia Internacional e sofá não tem esse pensamento tão refugiado e tal. Queriam arte. E por isso que eu parabenizo eles e eu sinto orgulho deles pensar na arte. Porque no resto do mundo não teve nenhum refugiado que tocou. São as pessoas que abraçam a causa. Eu fui chamado de homossexual. Mesmo se eu for, eu ia ter orgulho. Mas eu não sou. Porque eu dei um exemplo de como pode ser refugiado. Defendendo a causa dos homossexuais num país que não aceita ou que incrimina esse tipo de pensamento. Essa pessoa pode ser refugiada. Aí eu saí na sala, todo mundo já achava que eu era homossexual. Por quê? Então, os bichos têm que defender os bichos, o ser humano defender os seres humanos. É errado. Todo mundo tem que defender a causa que essa é justa. Perfeito. Exato. Não sei se eu me faço entender. Se eu acho que as mulheres têm que ser livres, andar do jeito que quiser, não quer dizer que eu sou feminista. Não quer dizer que eu sou mulher, ou devo ser mulher. Eu simplesmente apoio uma ideia. Porque eu acho que essa ideia é legal. Não tem nada a ver com a pessoa que está fazendo. Ou essa mulher da China, não. A ideia dela que me interessa. A ideia dela é bem para nós, eu apoio ela totalmente com suas ideias. Uma vez que ela mudou de opinião, eu estou fora, se eu não gostar. Se eu gostar, vou continuar seguindo. Mas eu acho que a Argentina nunca foi refugiada, né? Mas ela apoia essa causa. Já morou na favela? Mas trabalha. Então, para dizer que a gente não precisa ter uma etiqueta para começar a defender. Tem que defender agora. Eu acho muita gente falando de política, de esquerda, de direita aqui. Ah, não, você é da esquerda. Como assim? Ah, você pensa como gente de direita. Como gente de direita pensa? Cara, eu não sei o que é direita. Eu sou amigo dos políticos na África. Mas eu sou o pior inimigo deles, politicamente falando. Porque não paro de criticar. 5 a 5 segundos eu fico criticando. Comendo junto eu fico criticando. Andando na TV. Mas são amigos. São as ideias. A gente está defendendo as ideias. Não é pessoalmente. Perfeito. Passando agora para o Vox. Vox, o intercâmbio cultural, a criação coletiva, a criação compartilhada com pessoas de diferentes nacionalidades é um hábito seu em várias partes da sua trajetória. Sim. Queria saber um pouco mais sobre isso e como foi esse processo de intercâmbio com o Brasil. Foi muito bom. Como grupo no Magic Massive, nós encontramos em Montreal, nós formamos em 2004. Tem pessoas da Argélia, do Chile, Argentina, e é uma maneira para que conhecemos, não? E tem como a cantora da Argélia que canta em crioulo haitiano. Eu aprendi espanhol como baterista argentina. Então é uma riqueza que temos em Montreal. E estou muito orgulho disso, da cidade de Montreal. Eu estou falando da província do Quebec, mas Montreal é muito diferente. Para a colaboração no Brasil, fui uma pessoa que eu encontrei em Cuba, em 2004, Liliane Braga. E ficamos em contato, e eu fiz convite a ela e 2 rapeus daqui, Gaspar África Brasil e Paniquinho, e eles viajaram no centro para fazer workshop com meus jovens, no centro das jovens. Então ficamos em contato depois com o Rael da Rima, fazemos a música Fui, depois estava aqui, gravamos o último disco, The Brazil Session, porque eu estava da gira aqui no Brasil. Mas
é uma riqueza. Então, quando terminamos aqui, eu tenho muitas coisas para falar com o Yannick aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil com falamos em francês. Então, eu gosto muito do discurso que você tem. Tem muitas artistas assim que tem esse discurso que temos que unir e defender todo mundo, não somente uma parte. Então, esse intercâmbio é muito importante. E eu acho que devemos fazer isso mais. Como agora eu vou tocar hoje mesmo, às 4 aqui. Quem vai estar aqui no show? Aqui. Muito bom. Então, sim, eu vou tocar aqui às 4. Depois, sim. Depois vou tocar às 10. Como se chama o lugar? Matilha Cultural. Matilha Cultural. Que horário vai ser, vocês sabem? Das 7 às 11 na Matilha Cultural. Sim. Então, com a viagem que eu fiz no Brasil, agora eu tenho uma família no Brasil, como Luciano Idão aqui é do Rio. E ele vai fazer um show comigo. A banda que eu tenho aqui é o Brasileiros, mas ele é cantando rio haitiano. Então, agora ela sabe muito do Haiti, eu sabe muito do Brasil. Mas eu acho que tem muitas coisas que eu conheço. Escutando vocês falar, não assim no Canadá. É a coisa da imigrantes, porque o Canadá é um país de imigrantes. Meu irmão é advogado, consultante da migração, e eu trabalho com ele. Então, estou ajudando haitianos que estão indo para o Canadá. Então, eu acho que o Brasil, dessa maneira, tem muitas coisas de aprender como o Canadá faz. Porque é um país de imigrantes. Maravilha. Agora, queria muito a participação de vocês, ver quem tem alguma questão, algum comentário. Peço sempre para que se apresentem de maneira sucinta e faça a pergunta para algum dos três ou para os três. Alguém aqui tem alguma contribuição que gostaria de fazer? O show é no Z Carniceria, não é no Matilha. O show é no Z Carniceria. E o Yannick se apresenta também na quarta-feira, 13 de dezembro, no Algeniá, que fica ali na Rui Barbosa, correto? Eu vou convidar todos vocês, quem é músico que gosta de tocar, pode ir lá tocar comigo, porque eu queria encerrar esse ano com uma alegria, com todo mundo tocando junto aí para fazer uma festa. Que aí a minha banda, como ele falou, é brasileira, eu gosto de intercâmbio. Então essa Fusion aí para mim não tem preço. Então todos vocês, quem quiser tocar comigo, e eu gostaria muito que chegasse e mostrasse seu trabalho para meu público e eu tocar junto com ele para a gente se conhecer e fazer uma amizade bem musical assim. Como que é o projeto lá no Algeniá? É toda quarta-feira? Sim, é toda quarta-feira que a gente convida um artista que vai representar seu país. Então a gente já teve espanhol, português, chinês, cubanos, colombianos, congoleses, mas não era eu. É muita nacionalidade, eu preciso ver a lista. E tem um monte de gente que toca todas as quarta-feiras e está sendo muito positivo. E eu, todo dia que passa, eu afirmo que, cara, o povo brasileiro é um povo incrível. Mas só que o Brasil que é o problema. O maior problema do povo brasileiro é o Brasil. Mas se for no Congo, ia culpar os congoleses. Mas aqui, que eu gosto do brasileiro, não pode dizer que não. Vocês são culpados. Porque vocês que ocupam essa terra, então a mudança dela depende de vocês. Mas, uma certa forma, que eu acho que somos todos vítimas do Brasil. Quando eu falo do Brasil, eu falo do sistema do Brasil. Tem que ser bem claro. O Brasil é o seu sistema. Então, o povo, ele anda assim. E o sistema do Brasil anda assim. Não sei de que direção pega, mas... Então, esse evento vem tomando outro rumo, assim, que o povo vem mostrando muito interesse, cada vez conhecer outras culturas. Então, o brasileiro, ele mesmo, já é intercambista, naturalmente. Dentro do Brasil, ou fora, ele é intercambista. Mas só que tem uns freios de sistemas, barreiras.
Então, esse evento eu convido todos vocês, quem conhece um músico de outra terra, que não é do Brasil, que tem talento, porque, desculpa, não quero qualquer um que vai chegar a fazer qualquer coisa. A primeira exigência é excelência, tem que ser bom, para que a gente não passe outra vez essa humilhação, ou se traz um artista, uma galera chega crítica, aí encontra um show mais ou menos, ou qualquer coisa. Então isso não vai ser legal, tem que ser muito bom. Então aqueles material que eu recebo, que eu acho que não é muito bom, eu troco uma ideia com a galera para trabalhar mais. Se já está misturado com coisa do Brasil, eu mando voltar na raiz, aí para aparecer mesmo daquela terra. Então, mais ou menos isso. Mas eu convido todos vocês, eu peço, quem conhece o músico imigrante, ano que vem eu não vou falar mais de imigrante, mas esse ano eu vou falar um pouquinho. Conhece o músico imigrante, pode falar para entrar na Gringa Music, do jeito que eu falo, Gringa Music, a página do Facebook, para mandar seu material, entra em contato comigo, ou na página lá, a gente vai trocar ideia e chamar para tocar. E também eu lanço o apelo aqui que eu preciso de gente que entende bem de negócio de imagem, essa rede social, porque eu não estou aguentando mais. A minha carreira e projetos que estou desenvolvendo é muito difícil, não estou conseguindo nem estudar, nem fazer aquilo. Então, preciso de gente para me ajudar. Não tem dinheiro, mas tem alma. Alguém tem alguma consulta, alguma pergunta? Na verdade, bom, tem que se apresentar ou tá bom? Meu nome é Nina, eu sou de Joinville, sou produtora, e minha pergunta é mais no sentido do choque cultural mesmo. Eu sei que os brasileiros são receptivos e tal, mas sempre tem essa questão do choque cultural e até dos conceitos pré-estabelecidos do país de origem, né? E como que a música também transforma isso e muda essa imagem que as pessoas têm do seu país, da sua cultura. Como é que funciona isso no sentido do choque cultural e como que a música transforma isso? Para os dois. Bom, vou começar, vou estar mais breve. Para mim não foi um choque cultural, porque o hip hop que eu faço, quando eu encontrei Gaspar dos Africa Brasil, Paniquinho, Rael, é como compartilhamos essa cultura universal. Só a rima, o flow é diferente, mas é hip hop. Não é um choque para mim. Opa! Então, se eu entendi bem a sua pergunta, esse choque cultural em termos de interação das pessoas em relação à cultura. Esse choque existe, mas a música fala mais alto, a arte fala mais alto. Mas individualmente, por exemplo, em relação entre a produção com você e a minha arte, isso tem choque permanente. Porque, por exemplo, eu que saí de um país que fala português, São Tomé e Príncipe, a gente fala português, as palavras são as mesmas, mas só que entendimento de brasileiro é diferente. Porque hoje eu falei, não sei ontem, eu falei com alguém, me disse, não, Yannick, tem uma malicidade, não sei que expressão que ela usou, nos brasileiros, que eles pensam tudo no outro lado, não é no sentido próprio da palavra. Em vez de entender que eu disse que, então, eu vou aproveitar que você está aqui, você quer aproveitar de mim? Cara, não é a ideia, não é isso que eu queria falar. Tem um monte de coisa, esse é um exemplo que é básico, mas não é importante. Mas tem outros piores, que tipo, eu falo assim, a pessoa fala, mas não é o que eu queria dizer. Não, porque eles não, mas vai no sentido próprio da palavra, não mistifica. Esse choque existe. Mas falando de música, eu faço world music, que em São Paulo tem poucos caras que fazem isso, mas eles aparecem como MPB. Isso é fácil, então tem esse nicho de MPB. Mas world music mesmo, propriamente dita,
falando francês, desculpa. No sentido próprio da palavra, não tem no Brasil. Não tem as casas de show que acolhem esse tipo de música. Então eu tive muita dificuldade, eu fiquei perdido. Onde eu mandava o som, eu dizia que, porra, cara, é muito bom. Mas esse tipo de som deve ser no Jazz B. Aí você chega no Jazz B, nossa, muito bom, mas eu acho que é no Jazz nos Fundos. E você vai acabar de tocar, mas vai ser de outra forma. Porque quem recebe, ele pensa numa filosofia da casa, que não é world music. Mas só que hoje é diferente. Eu toco nessas casas que eu falei aqui, porque era meu sonho tocar. Eu toquei lá e eu tô voltando sempre a tocar. Mas, portanto, eu tenho outros amigos que são músicos que diziam que não, cara, seu som não pode ser ali. Tem que ser ali. Então, esse choque aí que os músicos, principalmente que vêm de fora, têm. Mas se você foi chamado para tocar no Sesc, diretamente de lá para cá, não tem esse problema. Mas se você mora aqui, você vai enfrentar esse problema, porque as casas dos shows não estão abertas para bom som, estão abertas para uns gêneros. Tem uma filosofia, uma política. Mas andando eu vejo que o povo é igual ao mar, está aberto para tudo. Tudo que entrar é bom, cara, eu quero. O que é ruim, não gostei muito. Político que diz, tá legal, mas ele não vem nunca mais no show. Então é mais ou menos isso, em termos de... Não sei se eu conseguia responder sua pergunta. É assim? É mais na questão cultural mesmo, assim, no jeito de falar, às vezes que o cara fala de um jeito lá, quando tu fala aqui as pessoas já... Não, isso eu fico em choque o tempo todo com as pessoas. Mas eu estou aprendendo a entender um pouco, mas em muitas palavras, mas não tem como memorizar tudo. E por isso, quando eu falo, sempre peço desculpa. Desculpa qualquer coisa. Talvez eu falei uma coisa que entendeu mal e essa pessoa não quer me falar que eu falei mal, já vai levar uma má impressão de mim e eu peço desculpa antecipado. É isso. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta então agora para Jandira. Jandira, outra maneira de manifestação popular com uma questão engajada é o bloco, a Marcha das Vadias. Conta pra gente do que se trata, qual foi a origem e tudo. Bons tempos. Não é bloco, né, gente? Ainda não é bloco. Pode ser que vire. No Rio de Janeiro tudo acaba virando bloco. O Michel, meu amigo, chegou aqui, não me deixa mentir. Então, a Marcha das Vadias, enfim, começou no Canadá, né? Uma situação lá que rolou um estupro, estavam acontecendo estupros com muita frequência no campus da universidade, que eu já não me lembro a cidade, e aí as meninas resolveram, e aí chamaram o segurança do campus para dar uma palestra, para uma conversa, assim, olha, o que a gente pode fazer para diminuir essa incidência, né, assim, para enfrentar esse problema. E o cara falou, vocês podiam parar de se vestir como vadias, né? Pra quê? Aí as meninas falaram, então a gente vai se vestir como vadia sim, vai sair na rua sim, porque não é o jeito que eu me visto, não é... enfim, isso não pode ser justificativa para violência nenhuma, né? Quanto menos violência sexual. Aconteceu no Canadá, acho que foi em 2010, e começou a correr o mundo, né? A notícia de que tinha ocorrido a Marcha das Vadias lá, outras cidades começaram a replicar, e aí aqui em São Paulo ia acontecer a Marcha da Maconha, e o juiz embargou, rolou uma liminar proibindo e tal. E aí foi um monte de polícia pra rua para proibir a Marcha da Maconha de sair. Não sei se vocês quem é de São Paulo deve se lembrar disso. E aí rolou na semana seguinte a Marcha pela Liberdade, a Marcha da Liberdade, aqui em São Paulo, e ela se replicou ao mesmo tempo em muitas cidades do país. E aí, logo na sequência, eu e mais algumas vadias lá no Rio, a gente falou, vamos aproveitar o movimento aí, vamos chamar a Marcha das Vadias no Rio. O Rio tinha acabado de ser escolhido cidade-sede da Copa, tinha, enfim, tinha Olimpíadas por vir também, tinha o Rio é uma cidade muito violenta, inclusive para as mulheres, né?
E a gente fez a primeira marcha, foi muito interessante, assim, me lembro muito bem que o primeiro ano da Marcha das Vadias a gente gastou R$150. R$150, gente. E foi, assim, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas para a rua. Porque justamente a gente apostou na criatividade, na liberdade mesmo, assim, enfim, qualquer pessoa pode vir, pode fazer, pode construir. E aí, ao longo dos anos, eu participei até a quarta, que foi em 2014, que foi o ano da Copa mesmo. Desculpa, 2013, que foi o ano que o Papa foi até o Rio de Janeiro, né? E aí a gente decidiu, nós somos o único movimento na época que decidiu fazer um enfrentamento ao Papa com ele lá, né? Porque os movimentos feministas ficaram fazendo muitas críticas e, enfim, trazendo 1000 questões, e a gente falou, não, a gente vai pra rua, a gente vai junto com a juventude católica, nós vamos pra rua, sim. E foi incrível, porque isso aglutinou muitos outros movimentos, né? Tinha uma outra galera lá no Rio fazendo enfrentamento a questões de mobilidade urbana, enfim, a várias máfias lá no Rio, usando muito a questão da música, da dança, do escracho, né? do humor. E um monte desse povo se juntou com a gente. Foi a maior marcha das vadias do Rio naquele ano. E a mais linda de todas, assim, com um monte de fanfarra. Aí veio, por exemplo, uma batucada do Ceará de mulheres lésbicas, feministas, que compuseram o funk da Revolução lá, que é incrível. A gente teve, enfim, oficina de batucada, um monte de mulheres se juntaram também, aprenderam a tocar alguma coisa para poder estar lá. Purpurina e glitter para todo lado, e a juventude católica passando, enfim. Mas isso, né? A Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro especialmente, ficou marcada muito por essa identidade criativa, alternativa, de nunca se aliar com, por exemplo, até onde eu estive, nunca teve financiamento, nunca teve... a gente fazia na raça mesmo, com doações, com a gente colocando ali 10, 15 reais numa cartolina, num negócio, e fazendo festa para arrecadar algum dinheiro para, sei lá, custos de segurança, etc. Muito, muito incrível. E a Marcha das Vadias continua, eu não faço mais parte, a próxima, inclusive, desse ano ainda não aconteceu, e vai ser no dia 17 ou 18 agora, no Rio. E, assim, acho que é sempre muito importante falar sobre estupro, né, gente? Ainda mais no momento no Brasil que a gente está vivendo de ameaças, enfim, ao direito da gente ter atendimento no dia seguinte, o atendimento pós-violência sexual está sendo retirado, a questão do aborto, né, em situação mesmo de gestação resultante de estupro também está em risco. Então, acho que é super importante a gente sempre manter essa pauta. E aí queria só aproveitar que a gente está falando disso, que eu falei sobre financiamento da Marcha das Vadias, e ressaltar também que na experiência Give a Home, So Far e Anistia, uma das coisas era a tentativa de mobilizar recursos também, né, doações para a Anistia. A Anistia Internacional é uma organização que se financia por doações de pessoas físicas. A gente não recebe financiamento de empresas, de governos, enfim. Em algumas situações tem projetos específicos que são apoiados por fundações, né, por fundos privados, mas de fundações. E no caso do Give a Home, a gente teve globalmente um certo prejuízo, o investimento não chegou a ser coberto, mas acho que o mais importante é que a gente conseguiu falar com mais de 100.000 pessoas, para, enfim, falar sobre o trabalho da Anistia Internacional com mais de 100.000 pessoas, quase 40.000 pessoas decidiram, sim, quero saber mais sobre o trabalho de vocês e tal. E com isso a gente vai, enfim, espalhando a mensagem sobre defesa e promoção dos direitos humanos, que igual no mundo que a gente está vivendo hoje, não só no país, né, não só no Brasil, mas no mundo que a gente vive hoje, é cada vez mais importante a gente pensar e falar sobre isso. Muito obrigado a todos. A gente tem que encerrar. O assunto aqui é democrático, mas o tempo é tirano. Então a gente vai dar seguimento a outras mesas. Agradecer aqui a Jandira. Muito obrigado. Yane, muito obrigado. Fox, muito obrigado.
Acho que o nível de discussão dessa mesa foi importantíssimo aqui para uma feira como essa em São Paulo. Muitas vezes mercados não abrem espaço para esse tipo de discussão. E obrigado a todos vocês aqui por participar e até uma próxima. Obrigado.